Bem, olá, alunos do segundo ano de Filosofia Noturno, né? E de oficina de Filosofia da Educação, né? Eu me dirijo a vocês com esse vídeo, né? Vocês sabem que a São Judas cancelou as aulas em virtude desse risco de pandemia que acomete aqui o estado de São Paulo. Então, durante as 2 próximas semanas, nós não teremos aula presencial, mas aulas que nesse momento requerem novas estratégias. Então eu pensei em fazer esse vídeo para vocês, né, para retomar as discussões da última aula que nós fizemos, né? Então, como nós havíamos combinado, e eu acho que vocês levaram a cabo aquilo que nós havíamos acordado anteriormente, nós ficamos incumbidos de fazer a leitura do livro 7 da República de Platão, né? Bom, o livro 7 da República de Platão é um livro emblemático, né? Em primeiro lugar, porque ele se tornou conhecido exatamente pela alegoria da caverna, que é uma das passagens mais belas da literatura mundial, né? É uma metáfora que Platão lança e ao longo da história, muitos intérpretes dedicaram-se a estudar e a refletir a respeito do alcance dessa metáfora, né? Então, o que me propus a fazer era reler essa passagem, mas numa perspectiva puramente pedagógica, né? Nós sabemos que ali, naquela metáfora, esconde-se, oculta-se uma série de discussões que Platão vai realizando em outros diálogos. Então é possível verificar ali a presença da dimensão metafísica de Platão, da dimensão política de Platão, estética de Platão, e inclusive muitos de vocês já leram essa passagem com outros professores, cada qual tentando aí discutir o texto a partir de uma certa perspectiva, né? E eu estou me propondo a discuti-lo a partir de uma perspectiva puramente pedagógica, né? Então, vocês sabem que a República de Platão remete ao tema da justiça, né? Ou seja, o tema da justiça permeia todo o diálogo platônico, e o livro 7 em especial, o Platão vai discutir as questões relativas à ignorância e ao conhecimento. Eu acho que já seria necessário que nós refletíssemos sobre isso, né? Porque essa relação entre ignorância e conhecimento, tal como eu coloquei há pouco, ela aparece logo no início do capítulo, né, do livro 7, né, onde a personagem platônica Sócrates, conversando com Glauco, que é o seu interlocutor em grande parte desse livro, o Platão já apresenta de início a problemática do livro 7, a passagem da ignorância ao conhecimento. Então penso que quando Platão menciona esse fato, logo no primeiro parágrafo do livro 7, ele na verdade pretende estabelecer um recorte entre o que é o senso comum
e o que é o conhecimento verdadeiramente filosófico. E de algum modo também o livro 7 remete à passagem de uma coisa a outra, né? Ou seja, do conhecimento que nós poderíamos aqui chamar de senso comum ao conhecimento que nós vamos denominar de filosófico. Então há toda uma descrição do interior da caverna, né? De homens que ali estariam acorrentados e impossibilitados de se movimentarem, só teriam acesso ao fundo da caverna, né? Ou seja, a única coisa que eles veem, que eles enxergam, é o fundo da caverna. E aí o Platão ele acaba ilustrando uma situação em que esses homens só têm acesso a simulacros, né? Ou seja, as sombras são projetadas, como vocês sabem, por objetos que ou estão fora da caverna, né? Ou estão atrás de um muro cuja fogueira, né, não se apaga, e seja a luz do sol, que na metáfora platônica representa o sumo bem, seja a luz provocada por essa fogueira, o fato é que as pessoas que por ali passam conversando e carregando coisas como estátuas, estatuetas, né, ou qualquer outro tipo de movimento que haja nesse contexto, há uma projeção de sombras para o fundo da caverna. Então esses indivíduos só enxergam essas sombras, escutam os ecos das vozes, né, dessas pessoas falando, e elas acreditam piamente que aquilo que elas veem e enxergam é a realidade, né? Ou seja, aquelas sombras que elas veem e os ecos que elas escutam são a realidade propriamente dita. Eu até me lembro de ter brincado com essa situação, dizendo, olha, imagine um sujeito ou um grupo de sujeitos presos às cadeiras de um cinema e sempre estiveram ali, né? Nunca puderam sair dali. Aliás, eles estão presos de uma tal maneira que a única coisa que eles veem é a tela. Então todas as imagens que ali são projetadas e o áudio, né, eles acreditam que aquilo é a realidade, né, quando na verdade aquilo tudo é uma mera projeção, né, até que um desses homens vai se libertar. Então o Platão apresenta essa libertação desse indivíduo, né, focando o choque que foi para ele perceber que estava dentro de um complexo muito maior do que aquilo que ele sempre acreditou. E não deixa de ser interessante o fato de que nesta parte do diálogo esse indivíduo ele fica em dúvida sobre a maneira de proceder, né? Porque ele poderia muito bem se prender novamente e viver a vida tal como os demais viviam, tal como ele próprio viveu até ali, né? Então essa dúvida que é deflagrada com essa libertação, né? E as correntes aqui nesse momento, os grilhões, representam esse senso comum. Então ele rompe momentaneamente com esse senso comum, mas fica em dúvida sobre o que fazer daí para frente. E não é por acaso que o Platão, na sua metáfora, faz menção a uma escalada, a uma subida, né? Ou seja, esse indivíduo, quando percebe que está dentro de uma caverna e vê a luz do sol adentrando o seu interior, tomando o seu interior, ele percebe que para chegar à parte de cima ele terá que subir.
que me parece muito claro que a metáfora platônica está se referindo ao fato de que o conhecimento é escalonado, né? O conhecimento exige do indivíduo esforço, né? Um esforço que só ele próprio pode realizar, né? Ou seja, só o próprio indivíduo pode escalar, né? Então é muito interessante porque, e vocês devem lembrar, nós fizemos a leitura em sala de aula, esse indivíduo vai subindo em direção à entrada da caverna e quanto mais ele sobe, mais a luz se intensifica e as vistas dele ficam magoadas, né? Essa é a expressão que, pelo menos na tradução que eu usei, aparece. Ou seja, é como se Platão estivesse dizendo a nós, olha, o conhecimento ele machuca, né? O conhecimento, na medida em que ele esclarece o mundo, em que ele permite ao indivíduo ver o mundo com maior clareza, essa clareza, essa, enfim, maneira de ver a realidade é dolorosa, né? O Platão admite que há uma relação entre conhecimento e dor, né? Que não deixa de ser real, né? Ou seja, quanto mais claro você vê a realidade, de algum modo, mais o indivíduo sofre. E até que esse indivíduo consegue, de fato, chegar, né, à entrada da caverna e ali ele percebe claramente que tudo aquilo que ele viu até aquele momento, né, tudo aquilo que ele acreditou, toda aquela realidade que ele lidou enquanto um dos prisioneiros dessa caverna, tudo aquilo era uma grande ilusão, um grande simulacro, que na verdade os objetos e pessoas reais que enfim, eram a causa das sombras que ele via, estavam do lado de fora, né? A realidade estava do lado de fora. E aí o que Platão vai dizer é o seguinte, olha, poderíamos imaginar que esse indivíduo, uma vez do lado de fora, tendo alcançado esse conhecimento, né, que é um conhecimento gradual, seria, enfim, aceitável que esse sujeito se sentisse muito bem ali e não quisesse mais retornar ao interior da caverna. Então, para Platão, esse indivíduo alcançou na sua escalada um conhecimento que, obviamente, ele permitiria, por assim dizer, permanecer do lado de fora dessa caverna sem qualquer relação com o mundo no interior dela, né? Ou seja, que é um mundo sensível, né? Se a gente quiser fazer uma análise dessa metáfora a partir de uma perspectiva metafísica. O Platão também vai dizer, na parte que nós fizemos a leitura em sala, que esse indivíduo, quando sai, né, quando consegue chegar à entrada da caverna e sair dela, ele não consegue contemplar o sol de início. Então ele primeiro contempla a lua, ou seja, a noite. Depois ele contempla o sol refletido numa poça d'água, até que um dia ele consegue encarar o sol, olhar para ele, né? E a gente sabe o que acontece quando tentamos fazer isso. Isso não mudou da época de Platão para cá, né? Tentar olhar diretamente para o sol, a gente sempre tem as vistas ofuscadas, né, diante do astro-rei, que é o sol, né? É como se o Platão estivesse sugerindo que o conhecimento
também é capaz de cegar, né? Mas esse indivíduo adquire esse conhecimento e o Platão discute então essa possibilidade dele ficar do lado de fora da caverna e tocar a sua vida, mas logo em seguida ele diz, olha, mas se esse indivíduo foi formado pela cidade, se a cidade esteve envolvida na sua formação, então ele tem uma obrigação moral, né, e política de retornar à cidade, né, de retornar ao interior da caverna, né, de retornar para tentar, de algum modo, libertar os demais que ainda estão presos no senso comum. E o Platão diz que esse retorno é tão doloroso quanto foi a escalada, a saída. E ele vai mais longe, ele vai dizer, olha, é até compreensível que os indivíduos que estão ainda presos no interior da caverna agridam, sejam rudes com aquele que saiu e está retornando. Mas o contrário não é aceitável. Porque esse indivíduo que escalou, saiu e retornou, um dia também já esteve naquela condição de prisioneiro, né? Um prisioneiro da ignorância, do senso comum. E a gente sabe o que vai acontecer no decorrer dessa metáfora. Esse indivíduo retorna, ele vai contar, vai falar das maravilhas que viu lá fora, do mundo real, que não é aquele, não é o das sombras projetadas e dos ecos que são ali escutados, mas o mundo real está lá fora, né? Está num outro nível, está no conhecimento filosófico. E a gente sabe que esses homens não acreditam nele. Então é uma metáfora muito poderosa e que nos permite refletir também sobre a atividade professoral, né? Porque, embora hoje a visão que nós temos, né, do senso comum não é uma visão absolutamente negativa, né? O senso comum, de alguma forma, é um conhecimento, né? E às vezes um conhecimento que vem de situações práticas, de soluções mais práticas, o fato que ele não é um conhecimento sistematizado, né? E muitas vezes o professor que trabalha com o conhecimento sistematizado também, em algum momento, já esteve preso ao senso comum. Então, ou seja, o conhecimento estruturado, o conhecimento sistemático, o conhecimento científico ou filosófico, ele é alcançado numa escalada, né? Uma escalada formacional e que permite a esse indivíduo se romper com o senso comum, né? Então, quando um professor entra na sala de aula, é como se ele estivesse, de algum modo, né, entrando no interior de uma caverna, né, onde muitos alunos ainda se encontram presos a esse senso comum, onde muitos alunos ainda partilham de um conhecimento não sistematizado e muitas vezes a gente sabe que esse professor sofre imensamente ao tentar dialogar com alunos que ainda estão muito arraigados a certas tradições, a certos valores, a certas visões de mundo que não são necessariamente, né, aquelas propugnadas pela ciência e pela filosofia. Então há muitas formas de morrer aqui, né? Ou seja, desde das relações que se estabelecem entre professor e aluno em sala de aula, agressões simbólicas, né? E até mesmo físicas em alguns casos, né? Marcam essa relação.
Então eu acho que é uma metáfora poderosíssima. A alegoria da caverna é uma passagem do livro 7 que, sem dúvida nenhuma, revela a visão que o Platão tem, né? É como se o Platão dissesse, olha, o conhecimento filosófico é o que permite de fato superar o senso comum e é o que permite ao indivíduo ver o mundo de uma outra forma, tal como o mundo realmente ele é, né? E não como ele nos aparece. Eu acho que numa sociedade como a nossa, contemporânea, século XXI, com o avanço tecnológico que o mundo teve, sobretudo nos últimos 100 anos, né? Um mundo de redes sociais, né? De, enfim, informações muito aceleradas, eu acho que pensar esse processo é interessante, né? Porque nós estamos o tempo todo lidando com um mundo tal como ele se apresenta a nós, tal como ele se revela a nós, tal como ele nos aparece, né? Então, o que é aparência? Né? Eu acho que essa é a questão que fica da metáfora platônica, e o que é realidade, né? O que permite o indivíduo visualizar essa realidade. Para Platão não há dúvida, o que permite ao indivíduo verificar, tomar ciência da realidade, enxergar a realidade é o conhecimento sistemático, né? Não por acaso, no decorrer do diálogo, ali na metade do livro 7, mais ou menos na metade, o Platão vai dizer que o filósofo rei, aquele que deve governar a cidade justa, ele tem que ser formado pela cidade. Ele é esse homem que alcança um conhecimento sistemático e que, por ser formado pela cidade, ele terá que retornar. Ele tem uma obrigação moral e política de retornar para tentar, no seu retorno, livrar os demais do senso comum. Então, ele vai falar num determinado momento dos conhecimentos sistematizados que esse sujeito tem que ter, né? Ou seja, como é que esse filósofo rei deve ser formado, quais são os conhecimentos. E a gente percebe que há uma sistematização desses conhecimentos. Ou seja, esses conhecimentos eles são organizados por Platão, há uma logicidade na organização, uma ordem, né, que passa pela ciência dos números, pela geometria, pela astronomia, pela harmonia e pela dialética, né, que seria aí o correspondente ao conhecimento filosófico propriamente dito. Então não deixa de ser interessante notarmos como Platão amarra as coisas, né? O Platão, em termos educacionais, ele vai propugnar uma educação moral, né? Ou seja, uma educação que permita aos cidadãos, né, aqueles que habitam a cidade, conviverem numa certa harmonia, né? Cada qual desempenhando um papel, mas sempre com possibilidade de rompimento com esse senso comum. Eu acho que é muito o que o Platão está defendendo nessa alegoria, né? Então nós fizemos a leitura dessa primeira parte da alegoria. Eu acho que ela tem uma representação bastante interessante para se pensar também a sala de aula, né? Pensar o nosso papel como professor, né? Inclusive é uma parte dessa alegoria, né, a alegoria da caverna, em que ele diz, olha, esse sujeito, ao se libertar das correntes, né, e aqui as correntes representam o senso comum, fosse indagado por alguém, né, sobre as definições, né, sobre, enfim,
aquilo que ele tinha visto no fundo da caverna e aquilo que ele via agora, muito provavelmente esse sujeito ficaria assustado, que até preferiria, talvez, retornar ao senso comum. Então, não deixa de ser interessante essa metáfora, como se o Platão tivesse sugerindo o seguinte: olha, quando o indivíduo se liberta das raízes, das correntes, perdão, do senso comum, esse indivíduo ele tem que ser zelado, ele tem que ser levado com muito cuidado. Qualquer coisa que se faça, ele pode retornar ao lugar de origem. Então ele tem que ser estimulado a essa escalada que só ele pode fazer. No fundo, só um indivíduo pode escalar. Então é uma metáfora muito poderosa. Eu acho que valeria a pena vocês relerem pelo menos a parte que nós lemos em sala de aula, tá bom? Esse é o primeiro vídeo que eu vou postar, e depois eu vou postar um segundo dando continuidade a essa aula. Obrigado.